Deputados aproveitam o cenário de guerra e liberam auxílio bilionário na Câmara dos Deputados agora. Eles se aproveitaram das notícias do que está acontecendo em Rússia e Ucrânia e Câmara aprova uma lei bilionária. É isso mesmo. Eu quero que você fique ligado agora e compartilhe muito. Vamos denunciar isso que acaba de acontecer. A Lei Paulo Gustavo. A Câmara aprova o auxílio bilionário para o setor cultural. É isso mesmo. Se aproveitaram de uma pequena distração e iniciaram a aprovação de bilhões do nosso dinheiro indo direto para a cambada que você sabe muito bem. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 73/21. É a proposta apelidada de Lei Paulo Gustavo, que libera 3,8 bilhões do Fundo Nacional da Cultura para estados e municípios distribuírem por meio dos fundos estaduais e municipais de cultura. Foram 411 votos favoráveis à proposta e 27 contrários ao texto base do projeto. Após uma série de acordos, tanto os partidos da base do governo quanto os da oposição apoiaram a Lei Paulo Gustavo. A única legenda que foi contra a medida foi o Partido Novo. O destaque ao projeto apresentado pelo Novo sobre a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal foi rejeitado pelos deputados, já que contou com o apoio apenas do PSDB. O placar dessa votação foi de 368 a favor e 38 contra. Agora, o projeto de lei, que já havia sido aprovado pelo Senado em novembro do ano passado, irá retornar a essa casa para nova votação, pois os deputados fizeram modificações no texto. A proposta da Lei Paulo Gustavo, de autoria do senador Paulo Rocha, do PT, em conjunto com outros senadores petistas, foi alvo de polêmica desde a sua apresentação no Senado em maio de 2021. Favoráveis ao projeto sustentam que os valores amenizariam os impactos econômicos ao setor provocados pela paralisação durante a pandemia. O deputado José Guimarães, do PT, relator do projeto, afirmou que a proposta é bem mais que um socorro ao setor cultural em tempos de pandemia. É a efetivação da cultura como um direito para os brasileiros e, claro, né, senador e deputados, é uma caixinha extra para os artistas que foram cerceados dos bilhões e milhões de reais que vinham sendo depositados em seus caixinhas há tantos anos petistas. Por outro lado, críticos apontam que a medida fura as regras de controle e transparência da Lei Rouanet e distribui recursos do FNC, do Fundo Nacional de Cultura, aleatoriamente, sem poder decisório do Executivo. Sim, dinheiro vazando dos cofres públicos sem autorização do Executivo, porque se fosse depender do presidente Bolsonaro, a mamata não saía com toda certeza. O fato de a proposta ignorar aspectos socioeconômicos para a distribuição dos recursos reforça as críticas ao projeto. Sobre essa questão, antes da votação, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, afirmou que foi feito um acordo para incluir uma emenda ao projeto de lei para que a Secretaria Especial de Cultura seja responsável pelas diretrizes e de como se dará a aplicação. Ao participar de uma live sobre o tema em 14 de fevereiro, o secretário nacional especial de Cultura, Mário Frias, disse que a Lei Paulo Gustavo, caso aprovada, geraria um caixa eletrônico de saque compulsório para o setor cultural. Já o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, que também participou da live, disse que a aprovação da lei é uma forma encontrada por parte dos artistas para voltar à farra com o dinheiro público. Eles querem pegar o Fundo Nacional de Cultura, que é o fundo que pertence à Lei Rouanet, ou seja, eles querem pegar o dinheiro da Lei Rouanet, temos lá quase 4 bilhões nesse fundo, querem pegar à força,
parte do fundo do setor audiovisual, que é o Fundo Setorial de Audiovisual. Juntar essa grana toda e distribuir para estados e municípios sem a participação do governo federal. Diante de todas essas denúncias que nós trazemos agora para você, eu quero saber, você vai deixar isso acontecer? Não? Então compartilhe agora o nosso vídeo, denuncie o que a Câmara dos Deputados acabou de fazer. Está saqueando o Fundo Nacional de Cultura sem passar pelo Executivo, deixando muito claro de que vão liberar esse dinheiro como bem entenderem. E aí, volta de novo a mamata que havia sido cortada pelo presidente Bolsonaro. Aquilo que Bolsonaro cortou, a Câmara dos Deputados, sim, o Congresso Nacional, sim, aqueles que estão lá com o nosso voto, estão desrespeitando a vontade do povo brasileiro. A Câmara aprovou a lei, criou o auxílio de 4 bilhões para a cultura, saqueou o Fundo Nacional de Cultura, que dependia do aval do presidente Bolsonaro, e liberou geral para aqueles que sempre mamaram no governo. E de quem é o projeto? Claro, é um projeto do PT, porque deve ter gente, né, que ainda precisa ser paga, né? Deve ter muita gente cobrando, ou que presta algum serviço, sabe-se lá qual. Uma parcela do dinheiro ficaria represado em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a União a cumprir metas fiscais. Em síntese, o dinheiro estará disponível, mas não poderá ser destinado a políticas culturais. A ideia é que esse dinheiro liberado seja executado por estados e municípios, assim como ocorreu com a Lei Aldir Blanc. Do total previsto na Lei Paulo Gustavo, cerca de 3 bilhões serão destinados a ações do setor audiovisual, enquanto 1 bilhão será reservado para ações, o que eles chamam emergenciais para a cultura. Mas diante de todo esse discurso, eu e você sabemos muito bem para onde vai esse dinheiro, o porquê está indo e quais são os planos, os verdadeiros planos que estão sendo criados a respeito dessa mamata que está passando por cima do Executivo, passando por cima do presidente Bolsonaro. A Câmara dos Deputados encontrou uma maneira e a maioria dos deputados, 99% dos deputados lá daquela Câmara, votaram a favor desse dinheiro, dessa dinheirama toda, sendo retirada da cultura, indo direto para os estados e municípios, e eles, fazem o que bem entenderem. Ou seja, passaram por cima da decisão do presidente Bolsonaro.